Vamos estudar o critério da pressão, aplicado a engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Uma vez que esse critério de falha, ele é devido à fadiga superficial. Vamos determinar a tensão de contato pela norma AGMA e levaremos em consideração diversos fatores modificadores para melhor estimar o nível real de tensão. Nós continuaremos o dimensionamento do par de engrenagem de aço carbono SAE 1045, que foi dimensionada pelo critério da resistência em nossa aula anterior. Olá, pessoal! Estamos de volta ao nosso curso para estudar hoje o critério da pressão aplicado a engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Vamos ver na aula de hoje a parte 1, onde vamos determinar a tensão de contato. Esse critério da pressão, ele se baseia na equação de Hertz, que foi proposta em 1881, mas ainda continua sendo a base para esse critério. Aqui nós vamos adaptar essa equação a partir da norma AGMA e vamos acrescentar vários fatores modificadores de tensão. Se você tem dúvida como chegar nessa equação, eu sugiro assistir nossa aula, onde nós deduzimos essa equação de Hertz, aplicada à engrenagem cilíndrica de dente reto. As engrenagens elas devem ser capazes de operar durante o tempo desejado do projeto, sem que ocorra corrosão por pite. Ou seja, é muito importante, além do critério da resistência, a gente sempre está conferindo aí o critério da pressão. Essa equação de Hertz para a tensão de contato, nós já vimos que é uma tensão compressiva. A tensão de contato é dada por Cp, que é o coeficiente elástico, que vai depender das propriedades do material, que multiplica a raiz quadrada da força tangencial, dividido pela largura da engrenagem, vezes o diâmetro primitivo do pinhão, vezes o I, que é o nosso fator geométrico, a formação de cavidades. Adaptando essa equação para calcular a tensão de contato pela norma AGMA, temos aqui que dentro da raiz vamos colocar esses fatores que já são conhecidos nossos, o KO, o KS, KM e o KV. O detalhe é que o diâmetro primitivo é dado pelo módulo vezes o número de dentes, mas lembre-se que a engrenagem é helicoidal, então nós precisamos dividir pelo cosseno do ângulo de hélice. Então, por isso aqui na equação aparece a força tangencial vezes o cosseno do ângulo de hélice. Mas o nosso CP continua sendo determinado pela mesma equação, em função do módulo de elasticidade e do coeficiente de Poisson. Ele representa as propriedades do material, do par de engrenagem. Normalmente a gente utiliza o mesmo material, então já a gente vai calcular o CP. Já para o nosso I, que é o fator geométrico, é a mesma equação que nós vimos para dente reto, mas vai aparecer um detalhe, o MN. Esse MN nós consideramos igual a 1 quando a engrenagem é cilíndrica de dentes retos. Ele é dado como a razão da divisão de carga, então ele está bem ligado com a razão de contato entre os dentes da engrenagem. Então, esse fator geométrico, a gente vai ter duas formas. Essa aqui, primeira, se a engrenagem for externa, e a segunda, se a engrenagem for interna. Observe o detalhe, é que o ângulo de pressão que a gente vai usar é o ângulo de pressão transversal, que a gente já aprendeu a calcular, e a razão de divisão de carga é o que a gente vai aprender a calcular na aula de hoje. Observe aqui que nós vamos colocar o mesmo projeto da aula passada, onde nós temos um ângulo de pressão de 20 graus e um ângulo de hélice de 25, para um peão de 24 dentes e uma coroa de 108, nós já tínhamos determinado que o módulo seria 2, a largura da engrenagem 30 milímetros, o diâmetro primitivo, ok? De 52,96 milímetros, e nós estamos utilizando um aço carbono SAE 1045, com 0,45% de carbono. Nós vamos considerar aqui o módulo de elasticidade igual a 207 gigapascal e o coeficiente de Poisson 0,3. Observe que esse coeficiente é adimensional e nós vamos determinar o nosso CP substituindo aqui nessa equação. Se você tem dúvida de onde vem essa equação, assiste lá a nossa aula de equação de Hertz, que aí você vai entender o porquê o CP é dado por essa equação. Vamos substituir também aqui o módulo da elasticidade. O detalhe
é que esse E ele está em gigapascal. Nós precisamos multiplicar por 1.000, então fica aí 207.000 megapascal, ok? Uma vez que a unidade do CP, a gente já tinha comentado, é a raiz quadrada de megapascal. Então, fazendo essas contas, temos aí um CP de 190,27 raiz quadrada de megapascal. Uma vez determinado o CP, agora a gente vai determinar esse fator geométrico para a resistência à formação de cavidades, que é o nosso I. Como o nosso engrenamento é externo, nós vamos utilizar essa fórmula aqui com o sinal de mais, onde I é a nossa relação de transmissão. Então, nós vamos precisar do ângulo de pressão na transversal, que nós já temos aqui a fórmula que foi vista em aulas anteriores. Se a gente substitui o ângulo de pressão normal, que é 20 graus, e o ângulo de hélice, que nós estamos utilizando 25, então ficamos aí com a tangente de 20 graus dividido pelo cosseno de 25. Se você pega o inverso da tangente, você vai encontrar um ângulo de pressão transversal de 21,88 graus. Então, agora a gente pode encontrar o I fazendo esse produto, o cosseno de 21,88 vezes o seno de 21,88, que multiplica o I. O nosso I é a relação de transmissão. Então, dividindo Z2 por Z1, 108 por 24, temos uma relação de transmissão de 4,5. Então, substituindo aqui I igual a 4,5, observe que o ângulo de pressão a gente já substituiu aqui, mas um detalhe é que falta a gente determinar esse MN, que no caso de dentes retos era igual a 1. Aqui não. Aqui a gente vai ter que dar uma revisada aqui na distância de contato. Lembram que a gente teve uma aula de razão de contato, que nós determinamos essa distância EF, que é conhecida como distância de contato. Observe que marca o início e o final aqui do engrenamento do dente. Esse Z aqui na fórmula é igual a essa distância F. Se a gente divide o passo normal por 0,95 vezes Z, que é essa distância F, que a gente já aprendeu a calcular na aula de razão de contato. Se você tem dúvida, eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai lá e confere. Lembrando que nós tínhamos chegado nessa expressão aqui, onde RE é o raio externo da engrenagem, o índice 1 para o peão, o índice 2 para a coroa, RB seria o nosso raio de base, C a distância entre centros, e FT o nosso ângulo de pressão transversal. Então, nós vamos precisar determinar essa distância EF, ok? Vamos calcular inicialmente o diâmetro primitivo da coroa, que nós não temos aqui, mas é dado pelo módulo, que é 2, vezes o número de dentes da coroa, que é 108, ok? Se a gente faz esse produto e divide pelo cosseno de 25, que é o ângulo de hélice, vamos ter um diâmetro primitivo para a coroa de 238,33, ok? Com o diâmetro primitivo, agora a gente pode determinar tanto o diâmetro de base, como também o diâmetro externo de ambas as engrenagens, que a gente vai precisar para encontrar a distância EF, ok? Então, com o diâmetro primitivo, se a gente multiplica pelo cosseno do ângulo de pressão transversal, a gente está determinando aí o diâmetro de base do peão, ok? Então, fazendo esse produto, a gente vai ter aí 49,14 milímetros para o peão. Para a coroa, a gente vai pegar o diâmetro que a gente calculou da coroa, então seria 238,33 vezes o cosseno de 21,88. Se a gente faz esse produto, vai estar encontrando o diâmetro de base da coroa de 221,16 milímetros, ok? Já o diâmetro externo, aí fica fácil, basta pegar o diâmetro primitivo e somar com 2 vezes o módulo. Ok? Como o módulo é 2, então 2 vezes 2, 4. Então, temos aí o diâmetro externo de 56,96 milímetros para o peão. E para a coroa, vamos somar aí também com 4, 238,33 mais 4. Ficamos aí com 242,33 milímetros o diâmetro externo. Se a gente divide por 2, aí a gente encontra o raio externo tanto do peão como da coroa, e o raio de base, que seria metade do diâmetro de base, tanto para o peão como para a coroa.
ok? Substituindo esses valores, observe aqui que a distância entre eixos é 145,6. De onde veio essa distância? Se você soma os dois diâmetros primitivos e divide por 2, você vai estar encontrando aqui o valor de C, seria a distância entre centros, vezes o seno desse ângulo de pressão na transversal. Fazendo essas operações, a gente encontra F, que é a nossa distância Z, 9,66 milímetros. Substituindo na nossa equação aqui inicial, temos aí o passo normal, que é π vezes o módulo, que é 2, dividido por 0,95 vezes Z, que é 966. Fazendo essas contas, a gente encontra aí um MN de 0,685, ok? Com esse valor agora, a gente pode voltar na equação anterior e substituir aqui. Fazendo essas operações, nós vamos encontrar o nosso fator geométrico de 0,21. Com o fator geométrico e com o nosso CP, lembram que na aula passada a gente já tinha determinado esses fatores aqui de sobrecarga, de tamanho, de distribuição de carga e o fator de velocidade. Nós vamos considerar o mesmo valor. Observe aqui que no critério da pressão, o único fator que não entra é o KB, que é o fator de borda. Então, a gente está pronto aí para substituir nessa tensão. Observe aqui que a força tangencial nós também já tínhamos determinado na nossa aula anterior, ok? A largura da engrenagem é 30, o módulo 2, número de dentes do peão 24 e o nosso I 0,21. Note que a gente está dimensionando apenas o peão, uma vez que os dois têm o mesmo material, peão e coroa, então o mais crítico é o peão. Uma vez determinada a sua tensão, a gente pode conferir se o projeto está ok por esse critério. Agora, se fosse materiais diferentes, era necessário calcular tanto para o peão como para a coroa essa tensão de contato, que vai dar aqui para a gente 605,3 megapascal. Na próxima aula, a gente está vendo se essa tensão atende ao nosso coeficiente de segurança, a fadiga de contato, ok? Gostaria que você deixasse nos comentários o que mais chamou tua atenção nesta aula. Aproveita e deixa também uma dúvida ou curiosidade sobre este assunto. Eu vou encerrar citando o livro de Salmos 127:1, que diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Selá. Forte abraço, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.